Meu nome é Luiz Carlos Souza Lima Silva, sou advogado militante nesta comarca de Camanducaia e venho à presença de vocês me defender do ataque através de um vídeo postado ontem na mídia, envolvendo também uma cliente minha, uma senhora, uma idosa, juntamente com o senhor Edésio. Eu me encontro chocado com a falsidade postada. Tudo que consta nesse vídeo é falso. E eu quero deixar aqui gravado em defesa da minha honra e da honra da minha família. Eu me considero um cidadão camanducaense, pois cheguei aqui em 1973. Tenho uma família, constituí uma família aqui. Tenho contribuído através de trabalhos voluntários na sociedade. E me sinto chocado realmente com essa situação. E quero deixar claro para vocês o que realmente aconteceu. Quero esclarecer que o meu relacionamento é estritamente profissional. Eu fui contratado por Dona Juliana, isso já tem uns 4 anos, que eu venho prestando serviço para ela, inclusive contestações de ações de uso capião, dos quais recebi os meus honorários. E ela sempre me pedia cópia dos recibos, dava cópia de recibos para ela. Eu recebo, eu trabalho, eu tenho que receber os meus honorários. E juntamente com o senhor Edésio, a dona Juliana já de idade, onde através de ações de cunho imobiliário, pois ela é detentora de vários imóveis na comarca, e eu consegui, graças a Deus, adquirir a confiança dela, do administrador dela, o senhor Edésio. Sou advogado da dona Juliana há 4 anos e recebo os honorários da dona Juliana, juntamente com o seu Edésio, administrador dela, dos bens dela, do patrimônio dela, e mediante recibo. Ela me paga os honorários e eu forneço recibos para ela, recibos quais desapareceram da casa da dona Juliana e não sei como apareceram nesse vídeo que foi postado. A pedido da dona Juliana que se lavrasse uma procuração pública para o senhor Edésio administrar todo o patrimônio da dona Juliana, inclusive as movimentações financeiras dela. Porque ela, como de idade, com uma dificuldade de locomoção, e como o seu Edésio já administra o patrimônio dela há 40 anos, é como se fosse um filho dela, uma pessoa, sabe, de um caráter inigualável, muito honesta essa pessoa, e a dona Juliana pediu, e o povo de Camanducaia, vocês de Camanducaia sabem disso. O que foi feito foi isso, foi feito um instrumento público pelo primeiro tabelionato de notas. Eu não tenho poder nenhum para fazer movimentações financeiras em nome da dona Juliana. Quero deixar bem claro isso, não tenho poder nenhum. Em relação ao cárcere privado da dona Juliana, também é uma notícia falsa. Porque, na realidade, a dona Juliana possui a NEM, que trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, 5h30 da tarde. E logo depois chega a dona Maria do Carmo, que é cuidadora na parte da noite. E aos finais de semana, foi contratada uma nova cuidadora. Isso aí tem há pouco tempo. O nome dela é Lázara, Dona Lázara,
que trabalhava no abrigo, trabalha no abrigo. E além disso, quero deixar bem claro que as situações que ele alega de maus tratos, fotos que ela caiu e machucou, realmente, num espaço de um ano, a dona Juliana chegou a cair na primeira vez, inclusive, quem se encontrava com ela é uma senhora de Bragança, dona Luísa. E interessante que após esse episódio, ela estava, porque é um sobrado, na parte de baixo tem 2 vizinhos, 2 locatárias da dona Juliana, e na parte de cima a dona Juliana, e lá estava essa dona Luísa. Houve uma situação interessante porque no vídeo comenta-se, e outros comentários que houve diretamente para mim, que a dona Juliana estava sendo maltratada e por 3 vezes caiu na casa. Mas engraçado que a primeira vez que ela caiu estava com essa dona Luísa, que mora em Bragança. Sabe? Então, não existe isso de maltrato de cárcere privado, porque a dona Maria, que mora na parte de baixo com a dona Selma, sempre, em finais de semana, estão lá dentro da casa, estão conversando com ela, sempre. Tá? Nunca teve problema, de maneira nenhuma. Inclusive, vizinhos aqui por perto podem testemunhar sobre esse fato. Olá, meu nome é Ademilson de Oliveira, sou mais conhecido em Camanducaia como Chapinha, sou advogado militante aqui na cidade há 12 anos e sou vizinho da dona Juliana. Eu moro aqui na rua Professor Francisco Manuel do Nascimento 297 e faz 2 anos que eu moro e sou vizinho da dona Juliana. E posso atestar para vocês que todo dia eu vejo a dona Juliana na janela, cumprimento. Eu sei que existem pessoas, 2, 3 mulheres que cuidam da dona Juliana. A dona Juliana mora numa casa que possui 2 pavimentos. O pavimento de baixo é constituído de 2 casas que ela aluga para 2 famílias que eu converso todo dia. Vejo a dona Juliana que mora na parte de cima. O seu Edésio é o administrador dos bens da dona Juliana, é pessoa de confiança da dona Juliana. É uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, sei da idoneidade do seu Edésio. E o que eu posso dizer para vocês é que o que foi veiculado nesse vídeo que está correndo aí na internet, de que a dona Juliana está sendo mantida em cárcere privado e que ela sofre de maus tratos, é uma mentira deslavada. Posso acreditar para vocês, pela credibilidade que eu tenho na minha cidade, que tudo isso que esse senhor postou no vídeo com relação à dona Juliana é falso. Tenho a plena certeza que todas as pessoas que estão cercando a dona Juliana, que tomam conta da dona Juliana, fazem de tudo para que ela tenha uma vida saudável. Isso é o depoimento que eu quero deixar aqui para tirar qualquer dúvida com relação à idoneidade do seu Edésio e do advogado Luiz Carlos. Meus amigos, eu estou aqui para prestar esclarecimentos em face de acusações que foram feitas contra o Dr. Luiz Carlos de Souza Lima e Silva. Conheço o Dr. Luiz Carlos desde a época em que eu era escrivão criminal dessa comarca, onde o mesmo iniciou a sua vida jurídica como meu auxiliar. Posteriormente, sempre mantivemos uma amizade no esporte, na vida social. E conheço muito bem o Dr. Luiz Carlos, tanto na minha condição de colega dele hoje como advogado, como também como ex-funcionário da Justiça, aqui onde militei por 32 anos, e também como prefeito de Camanducaia, onde eu fui por 8 anos. Conheço o Dr. Luiz Carlos, a sua família, suas filhas, a Luana, a Laís e a Ana, que por sinal é contadora da Câmara Municipal de Camanducaia, são pessoas íntegras. E essas acusações realmente foi algo que a gente não pode aceitar, e esse é o motivo das minhas palavras, né? E falo isso com a certeza, porque a OAB me passou os antecedentes criminais da pessoa que está acusando o Dr. Luiz Carlos. E pelo que eu vejo aqui, existem 11 processos que esse cidadão responde perante a Justiça do Estado de São Paulo, e aqui estão a cópia dos antecedentes que a OAB me passou, né? O levantamento que a OAB fez para
saber exatamente de quem se tratava. E fico realmente estarrecido com isso, porque é uma situação que não se concebe. Além dos adjetivos, além de todas essas situações que eu já citei do Dr. Luiz Carlos, eu também sou vizinho da dona Juliana. E posso dizer da dedicação que o Dr. Luiz Carlos tem para com ela, às vezes trazendo flores para ela. E a minha esposa, inclusive, frequenta a casa da dona Juliana e podemos dizer que a mesma não está em cárcere controlado como nunca esteve. Ela é muito bem cuidada, é uma pessoa de idade, 90 e poucos anos, e a gente sabe exatamente que uma pessoa na cidade precisa de um acompanhamento de cuidador. Então existe isso. Agora, como é uma pessoa bem abastada, realmente surgem muitos interesses a respeito dos bens que possivelmente ela vai deixar. Então eu acredito muito na honestidade do Dr. Luiz Carlos, conheço o seu Edésio, também uma pessoa muito gentil que sempre cuida dos bens da dona Juliana, isso há cerca de 40 anos ou mais, e posso dizer que todas as acusações que foram feitas contra esse advogado não passam de fatos inverídicos e que não podem ficar impunes perante a justiça. Sou Daniel Gomes de Oliveira, essa é minha mãe, dona Miguelina, essa aqui é minha irmã, Benedita. Vim falar aí do caso da minha tia Juliana, que sempre mantém vindo visitar ela. Aí aconteceu aí na semana passada que ela quis ir lá fazer uma visita pro irmão dela lá em Joanópolis, o Pedro, contando que até é o único irmão vivo dela. E daí correu tudo bem, graças a Deus ela passou bem, voltou melhor até do que estava. Aí, graças a Deus tá tudo certinho, tudo nos conforme. Ela é muito bem cuidada, sempre foi. Por que que ele postou esse vídeo? Atacando a mim, a seu Edésio, o administrador da dona Juliana. Eu posso esclarecer. A dona Juliana criou uma senhora, aqui, até então, eu a conhecia como Luísa, Dona Luísa. Após o levantamento, cartorário, tudo, descobri que o nome dela, a Dona Juliana mesmo, passou os dados para mim, porque ela não quis me dar os documentos e eu acabei fazendo o levantamento com a ajuda da Dona Juliana. Tá? E ela conseguiu lembrar a data do casamento dela. Foi em 1960. Aí descobri. Maria Barbosa. Tem pai, tem mãe. Na época tinha pai e mãe. E o que aconteceu? A Dona Juliana criou a Dona Luísa e mais uma outra senhora, Dona Lúcia. E na época, com 4 anos de idade, foi feito um termo de tutela para que o marido da Dona Juliana, o seu Benedito e ela pudessem ter um documento legal. Mas a partir do momento que ela se emancipou através do casamento em 1960, perdeu o efeito essa tutela. E em consequência disso, com o tempo, em 1988, ela foi embora para Bragança, a Dona Luísa. E essa afetividade em relação também se extinguiu. E há pouco tempo, a Dona Luísa apareceu novamente com visitas para a Dona Juliana, né? E trouxe também os familiares. E esse senhor que fez o vídeo é genro da Dona Luísa. O que acontece, ao meu ver, é que com a nomeação do seu Edésio para cuidar da parte financeira da Dona Juliana, houve uma restrição em repasse de valores monetários para a Dona Luísa e filhos e genros. E eu acredito muito que esse vídeo seja uma retaliação, uma vingança, por ter acontecido essa restrição de repasse de valores para a Dona Luísa e seus agregados.